você sabe, a Embrapa é talvez a maior empresa de pesquisa na área de negócios de agricultura do país. É, sem dúvida, uma das principais empresas públicas do Brasil hoje, dividindo espaço talvez aí com a Embrapa ou com a Petrobras, melhor dizendo, com a Embraer, mas é, de fato, uma empresa que pesquisas de ponta na área da agricultura, sem dúvida, é da Embrapa. E a diretora de negócios da Embrapa Nacional, Ana Euler, está passando pelo estado do Piauí numa agenda de diálogos com segmentos produtivos para ir verificando quais são as capacidades do estado do Piauí que merecem mais atenção das pesquisas da Embrapa. Eu estou recebendo ela aqui no estúdio, diretora de negócios, Ana Euler, seja bem-vinda ao Jornal do Piauí. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada por vir aqui ao nosso Jornal do Piauí. Bom, vamos falar um pouco a respeito dessa agenda, né? Como é que a Embrapa trabalha verificando as potências dos estados e de que modo pode colaborar para que as atividades agrícolas sejam cada vez mais competitivas até? Bem, muito obrigada pelo espaço. A Embrapa completou no ano passado 50 anos, né? E, como o senhor disse, é importante porque nós somos uma empresa estatal que não só temos uma reputação e um reconhecimento nacional, como internacional. Sim. Eu ouso dizer que nós somos a maior empresa de pesquisa em agropecuária tropical do mundo. E temos esse reconhecimento. Onde vamos, pode ser no hemisfério norte, pode ser no Oriente, no Ocidente, a Embrapa tem esse reconhecimento. E tem esse reconhecimento porque o Brasil é uma potência agrícola. O nosso ministro Fávaro tem sempre dito, né, que a gente, depois da Segunda Guerra Mundial, diferentes países investiram nas suas potencialidades e a potencialidade do Brasil é a agricultura. E mesmo quando vendemos commodity, vendemos tecnologia. Embarcado naquela commodity, tem 50 anos de pesquisa agropecuária, na genética, nos sistemas produtivos. Agora, por exemplo, nós estamos trabalhando muito fortemente a agenda da agricultura de baixo carbono, porque vamos receber a COP, né, que é a Copa do Clima no próximo ano no Brasil, e temos que posicionar e podemos posicionar a agricultura brasileira como uma agricultura que traz sustentabilidade. Enfim, aqui no estado do Piauí, no Nordeste como um todo, temos muitas potencialidades. No sul do estado, a gente tem o avanço, né, da produção de grãos. No semiárido e na Caatinga, a gente tem uma diversidade enorme de espécies nativas, o que a gente chama de bioeconomia da biodiversidade. Então, nesse momento, a gente vem aqui, primeiro, conhecer o estado do Piauí. Eu quero dizer que é a primeira vez que eu venho ao estado do Piauí. Estou muito surpresa com tudo que eu estou vendo, com, digamos assim, o comprometimento do setor, né, e esse bom diálogo que temos com o setor produtivo, que é o que faz o diferencial da Embrapa. Então, a Embrapa ela é uma empresa de pesquisa voltada para o desenvolvimento. E para a gente fazer a pesquisa para o desenvolvimento, a gente tem que ter capacidade de diálogo com o setor. Agora vamos falar um pouco das regiões do estado, porque, por exemplo, na região do Mato Piba, região ali entre Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, né, no encontro desses estados, existe um grande potencial de produção que também chama a atenção da Embrapa. O que vocês observam em relação a isso e de que maneira as pesquisas da Embrapa podem ajudar a aumentar e melhorar a capacidade de produção na região? Bem, o mundo hoje busca uma agricultura cada vez mais sustentável, uma agricultura com rastreabilidade, uma agricultura que tenha a mensuração da sua pegada de carbono. Essa é uma agenda que a gente está construindo muito fortemente com o Ministério da Economia, com o Ministério da Agricultura. Digamos assim, a taxonomia da agricultura brasileira é uma das grandes demandas setoriais hoje da Embrapa, para que a gente possa dizer ao mundo que a nossa agricultura tem uma pegada de carbono ou de gases do efeito estufa equivalente menor do que em outras regiões. Logo, é uma agricultura competitiva. Os produtores estão interessados nesse tema? Eles têm sido receptivos a essa ideia da diminuição dos índices de poluição, por exemplo? Definitivamente, até porque essa é uma condição do mercado. Os consumidores finais, a gente diz que a gente vive um momento de transição. Transição climática, transição energética, transição alimentar. Os consumidores finais, em todos os lugares do mundo, mas principalmente os consumidores do hemisfério norte, que são grandes importadores, né? O Brasil exporta prioritariamente para a China. O segundo maior mercado consumidor do Brasil é a União Europeia. E
tem colocado, né, uma série de questões ligadas à sustentabilidade, que nós estamos construindo todo um caminho, a Embrapa já vem construindo esse caminho da sustentabilidade nos seus 50 anos. Só que agora não adianta mais falar, você tem que provar com métricas, indicadores, esquemas de certificação. Então, temos trabalhado muito próximo à CNA, ao setor produtivo, ao Ministério da Agricultura, que é o ministério ao qual somos relacionados, toda essa taxonomia do sistema produtivo brasileiro. É possível produzir obedecendo a esses critérios de sustentabilidade sem perder o aspecto competitivo? É possível e é importante deixar essa mensagem. Já fazemos isso. E acreditamos que durante a COP, né, que é a Conferência das Partes para Mudanças Climáticas, a gente vai poder mostrar isso para o mundo, utilizando esse espaço importante de posicionamento da agricultura brasileira perante ao mundo. E como é que isso é feito? Através de melhoramento genético? De que maneira que a Embrapa chega a esse resultado? Então, todo o trabalho que a gente faz com melhoramento genético, com adaptação de cultivares aos diferentes biomas, e quando a gente fala adaptação de cultivares a diferentes biomas, é exatamente trazendo cultivares que são mais adaptados, no caso aqui, à situação de estresse hídrico, mas não só isso, todo o sistema de produção. Então, o sistema de produção, ele é orientado para ser um sistema de produção de baixo carbono. Por exemplo, uma área de pesquisa muito importante para a Embrapa agora, principalmente depois da guerra entre a Ucrânia e Rússia, é a área de bioinsumos. Os bioinsumos são o quê? São a nova revolução verde baseada, obviamente, na agricultura biológica. Então, hoje, a gente já tem as várias unidades da Embrapa, inclusive a Embrapa Meio Norte, está trabalhando uma série de produtos à base de bioinsumos. Bioinsumos que substituem, né, os fertilizantes agroquímicos, bioinsumos que substituem os agrotóxicos, bioinsumos que, induzem crescimento de plantas, bioinsumos, às vezes, que são a base para a produção de novos produtos. Então, essa é uma área muito importante, por exemplo, da pesquisa agropecuária hoje dentro da Embrapa. E eles serão produzidos em escala suficiente para serem negociados? Já estão sendo produzidos. Aliás, a agricultura brasileira é a agricultura que mais adota os bioinsumos mundialmente. E esse é um diferencial competitivo para a nossa agricultura. No agronegócio. Porque geralmente a gente pensa nesse modelo para a agricultura familiar, né? Que é uma agricultura um pouco mais que produz em uma escala menor. Hoje, quando você vai nas grandes feiras nacionais, um dos principais temas e produtos que já estão no mercado são os bioinsumos. Uma série de bioinsumos. A Embrapa tem alguns. E um deles, até é interessante falar, que foi desenvolvido numa parceria de inovação aberta com uma empresa, porque a Embrapa também trabalha, e esse é um ramo importante que a gente está trabalhando agora, que é co-desenvolvimento de pesquisa com o setor privado, que podem ser empresas e cooperativas. A gente desenvolveu um bioinsumo que ele cria uma proteção radicular contra o estresse hídrico, quer dizer, quando a cultura usa aquele bioinsumo, ele tem menos demanda, né? E tem de água. Não precisa regar da mesma maneira. Com menos intensidade, porque a planta se torna mais eficiente no uso da água. Ele veio do estudo de micro-organismos ligados à palma aqui do Nordeste. Porque, obviamente, a palma, se ela resiste a uma situação de caatinga e de seca extrema, é porque ela tem todo um mecanismo natural que permite ela isso. E é uma associação entre a planta e os micro-organismos de solo. Então, hoje a Embrapa, por exemplo, detém um banco com mais de 30 mil micro-organismos mapeados e nós estamos prospectando toda essa biodiversidade para trazer inovações no que a gente chama nessa nova revolução verde, que é uma revolução com base na natureza. Em Parnaíba, no litoral, há uma unidade também da Embrapa e há um potencial de produção, sobretudo de fruticultura. O estado do Piauí, pelo que vocês observam, podem competir em mais de uma frente? Hoje a produção de grãos é principalmente
é o que mais faz elevar, inclusive, a capacidade de produção do agronegócio por aqui. É possível ter duas frentes? Qual é o potencial real do Piauí na fruticultura? Não, com certeza essa é uma aposta. Até porque a fruticultura é uma cadeia que ela é intensiva em mão de obra. Então, ela é bem importante para a agricultura familiar, para os pequenos e para os médios. E aqui tem um grande potencial, né? Principalmente no perímetro irrigado. Mas, enfim, a gente está trabalhando com acerola, com banana, com maracujá, em outras regiões, com frutíferas nativas também. Uma grande aposta é o bacuri, é o cajá, né? Então, sim, para além da agricultura de grãos, se tem um grande potencial para a fruticultura no estado. E é importante dizer para os brasileiros e brasileiras, o diferencial da nossa agricultura é a sua diversidade, né? A gente tem que apostar nesta diversidade. E um dos temas que está sendo muito debatido esse ano no G20 e será debatido no próximo ano durante a COP30 é exatamente o imenso potencial da bioeconomia dos nossos biomas. E aí, eu diria que junto com a Amazônia, a Caatinga é um bioma único do Brasil. Só tem aqui, né? E por isso existe, tudo que sai da Caatinga é único. E aí acredito que também há um grande potencial e a Embrapa, com certeza, estará cada vez mais investindo nisso. Eu quero agradecer a presença da senhora aqui no estúdio. Nós conversamos com a diretora de negócios da Embrapa, Ana Euler. Muito obrigado pela participação no Jornal do Piauí de hoje. Nós é que agradecemos essa oportunidade. Muito obrigado, senhora, pela presença.